Eu não só penso, como eu sei bastante, porque era eu que tocava isso dentro do clube, né? Então você é a pessoa certa para explicar tudo. Exatamente. Então, assim, foi o projeto especial no qual, né, eu mais me debrucei e o mais complexo, né, da minha passagem ali pela gestão, e a gente veio conduzindo isso ao longo dos últimos 4 anos. Primeiro, quando a gente assumiu lá em 2019, foi a única coisa que, de fato, assim, de cara o presidente me deu autonomia para tocar, porque existia uma certa lenda urbana, um mito sobre, assim, como são as condições atuais de Laranjeiras. Né? Tinha gente que falava que se botasse 10 pessoas ao mesmo tempo pulando, desabava tudo, etc. Sim. E tal. Então, do mesmo jeito que eu falo, né, sobre a gestão e sobre as finanças do clube, que a gente tem que entrar e no primeiro dia contratar uma auditoria Big Four para saber de fato, achar todos os esqueletos e saber de fato o tamanho da dívida, para poder saber qual é o tamanho da doença, para aplicar o remédio certo e na dose certa, foi a mesma coisa com Laranjeiras. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, nesse conceito lá foi contratar um laudo de vistoria de engenharia, de estruturas do estado de Laranjeiras, para saber assim, tá caindo, não tá caindo, tem salvação, não tem? Ok, foi feito o laudo de vistoria, obviamente, né, vem abandonado há muitos anos, precisa de reforço estrutural, mas está muito longe de cair. E aqui vai uma curiosidade, o estádio de Laranjeiras tem mais de 100 anos, né? Então, assim, ele foi feito em concreto antes da normatização de engenharia do próprio concreto, né? Que estava começando na época e tal, só foi realmente normatizado ali década de 30, final da década de 30. Então, naquela época, a gente vê muito isso em prédio antigo, as obras eram feitas no exagero para que não corresse risco de desabar. Então, a estrutura é mega, hiper forte. Aí tinha questões lá do aço, que tinha um padrão diferente na época, que era CA50, CA25, né? A própria liga do concreto, o traçado, né? Por assim dizer. Então, assim, é uma obra super segura e tem que ser restaurada. Aí, beleza, fizemos isso. Ok, vamos então fazer aqui algo multidisciplinar. Eu liderei esse projeto dentro do Fluminense, então falei com o futebol profissional, com o Angione, né, com todo mundo, falei com o futebol de base, falei com o futebol feminino, falei com o pessoal dos esportes olímpicos, com o pessoal do social, aí com o pessoal do jurídico para a gente ver toda a questão de normatização, de estatuto do torcedor, de regulamento de competições, de CBF, de FERJ, de tudo. E aí a gente chegou ali à conclusão de que era viável, né? E aí fomos atrás do tombamento. O tombamento, até a gente imaginava que o Fluminense era tombado no IFAM, que é a esfera federal, não é. É só no INEPAC, que é a esfera estadual, e RPH, que é municipal. O Fluminense, pasmem, não tinha internamente, não tinha a documentação do tombamento do clube. Então eu tive que buscar isso nos órgãos competentes, estudar. Aí fizemos uma espécie de licitação interna, né? Contratamos uma particular, melhor dizendo, contratamos um escritório de arquitetura dos principais do país, com experiência em obras em bens tombados e instalações esportivas. Eles são coautores do projeto do Kleber Andrade, lá em Cariacica, né, do estádio, e são responsáveis por mais de 20 unidades do SESC no país inteiro. Então, assim, contratamos esse escritório, fizemos o processo inicial no INEPAC, que é o estadual, que é o nosso tombamento com maior gravame, que a gente chama. Fizemos todo um projeto dentro do que a lei permitia, dentro do que as regras do tombamento permitiam. Isso foi primeiro feito ali o master plan, né, plano diretor, projeto básico, e já está em fase de colocar para uma licitação, para uma construtora, para, em paralelo, fazer o projeto de execução de obra. Certo. Então, assim, e esse projeto já está aprovado em todas as esferas necessárias. E só não foi adiante porque o presidente não quis. Porque o presidente quis tirar, né, os louros, né, dessa pasta e desse feito de mim, colocou o Ricardo Tenório lá como vice-presidente de projetos especiais, que agora é candidato a vice, né, na chapa de situação.
só para tentar jogar os lodos todo para cima dele, para botar ele na função política de contato final ali com o prefeito, com o governo, etc. e tal. Para que isso não caísse, né, na minha conta, por assim dizer, de feitos positivos. Sim. E, enfim, mas eu deixei lá, cumpri minha missão, deixei tudo pronto. E aí é isso, o projeto está pronto, são 2 anos de obra para o estádio, para a gente ter até 9.000 pessoas de capacidade, respeitando todo o tombamento, com todas as regras atuais de Corpo de Bombeiro, Polícia, Estatuto do Torcedor, Vigilância Sanitária, etc, 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 para a gente poder fazer, como estava também no nosso projeto, e que o Mário não cumpriu, fazer jogos, treinos de vez em quando, para ter esse contato com o torcedor, né, que depois do CT não tem mais, para poder fazer treino de véspera de jogo importante, né, 1, 2, 3 vezes por ano, tem um jogo importante, tem uma final, você faz aquele rachão de véspera de jogo, né, com o calor da torcida ali, a gente fez uma vez só na gestão, Sim. Uma vez, e foi um sucesso, você foi, né, então foi um sucesso, e depois não fez mais, e para a gente fazer todos os jogos da base e do futebol feminino ali. Porque hoje a gente paga para jogar na Ilha do Governador, na Portuguesa, paga para jogar em Bangu, paga para jogar em vários outros lugares, Volta Redonda, etc e tal. E você poder ter esse pertencimento, essa proximidade do torcedor, até para poder ver o garoto de 15 anos quando ele está começando, para poder vislumbrar o futuro dele, para poder torcer por ele, para acelerar esse processo de idolatria, entendeu? Então a gente teria o estádio para isso e 2 anos de obra para a parte interna do clube, que seria uma coisa, né, vai ser, né, porque eu prometo que vou fazer, uma vez eleito, magnífico para as próximas décadas do clube, modernizar dentro do que a gente tem ali de possibilidades e melhorar muito, né, a relação com o torcedor e com o próprio associado. E isso é viabilizado financeiramente como? A custo zero através do potencial construtivo. O potencial construtivo é uma legislação baseada no plano diretor da cidade, onde existem 4 grandes projetos. Tem o do Vasco, que já está mais adiantado que o nosso, porque o nosso presidente quis, né, ficar fazendo política e deixando para trás. Tem o do Vasco, tem o do Fluminense, tem o do Rock in Rio, não sei se vocês acompanharam na mídia, o Rock in Rio foi tombado, né, para poder ali lá na Cidade Olímpica, enfim, para poder ser uma sede definitiva do Rock in Rio, não ficar mudando toda hora. Vão criar ali um complexo esportivo e de lazer, com hotel, com concha acústica, com tudo, né, e também o do futuro autódromo, né, que a gente sabe que é o grande sonho do prefeito atual do Rio, e enfim, e aí são esses 4 grandes projetos, e a gente pegaria parte do nosso potencial construtivo, e isso é basicamente como se fosse, mal comparando, um crédito de carbono, é um dinheiro chancelado pela prefeitura de particular para particular, que a gente tem que fazer prestação de contas, a gente tem que aplicar especificamente na obra e manutenção e restauração, e a gente não precisa pagar isso, é custo zero, e a gente tem um cálculo conservador que seria algo em torno de 150 a 200 milhões de reais, que é suficiente para fazer isso tudo, já com tabela EMOP, de obras públicas e tal. E só 30 segundos para concluir esse assunto, como é que funciona a questão do potencial construtivo? O Fluminense tem aproximadamente 50 mil metros quadrados de área, o terreno de Laranjeiras. Pelas restrições do tombamento, a gente não pode construir toda a ATE, a área total edificável, que na zona ali da região de Laranjeiras é 3,5. Então, 50 vezes 3,5, 175 mil. Temos apenas 25 mil metros quadrados de área construída, porque as partes abertas, como quadro de tênis, piscina e tal, não contam no cálculo. Então, isso quer dizer que de 25 para 175, sobram 150 mil metros quadrados que a gente poderia construir e não construiu. Então, a gente não está vendendo o direito de propriedade, está vendendo o direito de construir. Aí a prefeitura mapeou no decreto, que está lá parado, travado politicamente, áreas onde a prefeitura tem interesse de crescimento e fomento, que está acabando, né, ali o crescimento da cidade. Zona Oeste, e aí tem ali Deodoro, Santa Cruz, Campo Grande, Vargem Pequena, Recreio, onde você pega locais que não têm essa quantidade de metragem para poder fazer, e aí eles apresentam um projeto, se a prefeitura chancelar, autoriza um gabarito de andares e de metragem maior, e o cara compra essa metragem do Fluminense. E assim é o dinheiro que vem do particular por particular, com a chancela da prefeitura, e a gente faz um estádio e um clube totalmente novos, 150 a 200 milhões de reais, num cálculo conservador, a custo zero.